Primeiramente, quero agradecer a Fermentec pelo convite, tá? E também a gente vai passar um case de sucesso aqui com o nosso parceiro, o pessoal da usina São Domingos. Então, só vou apresentar rapidinho aqui o que é o condensador, o nosso evaporador, e o que é spray. E o show é por conta do nosso amigo Ricardo. Bom, gerente de comercial da Spray, o Ricardo é gerente de produção industrial da usina São Domingos, e temos uma outra parceira que trabalha, até o apelido dela ficou Miss Codeterm, a Camila, que trabalha também na São Domingos. A Spray já é uma empresa octogenária. Aqui no Brasil a gente está há 41 anos. A gente atende todos os segmentos onde precisa de uma pulverização, mas o setor de sucro energético é um dos mais importantes para a gente. Temos convido a todos aí, a gente fica em São Bernardo do Campo, e convido todos para visitar nossa fábrica, nosso laboratório, que é o maior laboratório da América Latina. Mas vamos lá. Rapidão, virando nos 30, né? Como funciona o nosso evaporador? Ele recebe o creme da levedura, ele é recebido por cima, né, da nossa câmara, e ele é distribuído numa superfície aquecida. No centro dele, a gente tem uma espiral, um eixo que fica virando, então ele fica pulverizando, que aí, com os bicos, ele pulveriza contra a parede, aquecida, a evaporação corre com o creme pulverizado, né? Tem uma superfície aquecida aí, e o vapor enviado do condensador e o creme concentrado ele é enviado ou para o próximo efeito, ou para um secador, tá? Aí, quais as vantagens? As principais vantagens que ele tem é de uma tecnologia autolimpante. Ele não precisa de SIP, não precisa parar, então ele pode trabalhar aí 24 horas. Ele tem um menor gasto energético. Ele vai, com isso, aumentar a produção. Baixo custo de manutenção, que ele praticamente não precisa parar, ele não precisa limpar, porque ele é autolimpante. A recuperação do etanol do creme, que isso o Ricardo vai falar para a gente, explicar o case dele. E a qualidade da levedura, por ser baixa temperatura, ao redor aí de 65%, a qualidade da levedura fica muito melhor. Então, se pode ter um valor agregado aí no produto. Bom, boa tarde. Eu sou o Ricardo, sou gerente de produção da usina São Domingos. A usina São Domingos, ela está localizada no município de Catanduva, aqui em São Paulo. É uma usina que tem uma capacidade de moagem de 3,5 milhões de toneladas de cana ano, 32 mil sacos por dia e 500 metros cúbicos de etanol anidro por dia. E a levedura, 18 toneladas por dia. Então, aqui falando um pouquinho, né, do projeto, ali nós temos uma foto na minha direita, aqui, a foto dele do STF instalado na unidade, um equipamento bem compacto, né? O que a gente usa para fazer o vácuo nele, ele trabalha sobre vácuo. A gente utiliza o próprio vinho da Volante para estar passando pelo multijato e fazendo o vácuo. Aqui é uma tela do supervisório. E esse vinho que retorna para a Volante, ele já volta enriquecido do próprio etanol que a gente consegue evaporar da levedura. Então, ao mesmo tempo que a gente está concentrando, a gente entra com uma massa seca que é em torno de 17%, a gente sai com 31% de massa seca,
Essa água sai juntamente com o etanol, que entra, a gente faz uma lavagem, né, antes de mandar para o equipamento, entra em torno aí de 4,7 GL e sai do creme para a parte de secagem em torno de 0,36, 0,42 GL. Então a gente tem uma boa recuperação aí do etanol, que no sistema antes a gente não tem o equipamento, esse etanol é perdido na atmosfera, né? Então essa é uma imagem aí do supervisório. Ele opera totalmente automático e opera por balanço de massa. Então, através das análises laboratoriais de massa seca, a gente tem uma variável de engenharia nossa, que é o 31. Depois eu vou explicar por que a gente tem 31 de massa seca. Então, a gente só atualiza a massa seca da entrada e aí o equipamento trabalha sobre balanço de massa e tira o 31 que a gente precisa, tá? Aqui falando um pouquinho da eficiência do equipamento, né, essa eficiência dele de recuperação, né? Então, de todo o etanol que a gente passa por ele, a gente, de projeto é 90%, né, o KPI do projeto, mas a gente consegue aí performar aí acima aí de 95% aí com facilidade. Aqui isso é que eu, como operador desse equipamento, que eu vejo uma das vantagens dele, que é recuperar quase aí 1,5 milhão de metro cúbico de etanol na safra. Todo esse etanol aqui era perdido antes, tá? Então a gente incorpora isso no vinho, né? É uma bomba de 40 CV, então o gasto energético dele é pequeno, para ter uma recuperação de etanol aí nesse patamar, tá? Então isso ajuda, né, no retorno do investimento. Um outro ponto, né, a gente, originalmente, o nosso secador, ele tem uma capacidade em torno de 12 toneladas, né, porque a gente consegue operar, já chegamos a operar com 20 toneladas dias, mas o nominal com o equipamento é na faixa de 18. Então, a gente já operou 100 e com. Então, aí a gente tem um ganho aí na faixa de 40% aí de ganho, né, de produção com o mesmo equipamento, ou seja, com o mesmo secador. Aqui mostra como que era antes, né? Na safra 21, a gente não tinha esse equipamento, então a gente tinha uma produção aí anual aí bem baixa, né? Isso aí é um comparativo de 111 dias de safra, tá? Em todos esses anos aí. Em 22 foi a aquisição de equipamento, né? Então vocês podem observar que a partir de 22, 23, né, esse ano a gente teve uma curva de aprendizado do equipamento, né, e agora a gente já está bem mais maduro aí na utilização da tecnologia. Nossa estimativa esse ano é entregar aí em torno aí de 3 mil toneladas de levedura, né, para o nosso parceiro. Então, né, ele do ponto de vista de eficiência e recuperação, ele é muito bom, né, de etanol, nos ajuda aí na produção. E uma outra dimensão é sobre a parte de qualidade. A gente tem um parceiro, né, que compra toda a nossa levedura, né, 100% da nossa produção, e nós somos remunerados pela qualidade, pela quantidade e pela qualidade, ou seja, a gente tem uma tabela de proteína e que aí encaixa reais por tonelada de acordo com a proteína. Então, o equipamento, ele nos ajudou também a estar melhorando essa qualidade. Vocês podem observar lá que em 22, a gente tira, segundo o nosso parceiro aí, né, esses são os dados que eles passam para a gente, em 22, a cor da nossa levedura era caracterizada como 5. E em 24, né, que esse ano a gente já está conseguindo trabalhar aí na casa de 3,5 de cor. Então, nós tivemos um ganho na granulometria também da levedura esse ano e também da cor, né? Ali no quadro ali são alguns ensaios, né, que a gente vê o potencial da nossa levedura, né? Então, nossa levedura, a gente conseguiu aí no máximo aí, né, chegar a proteína bruta, 0 de umidade, a 41%. E aí a proteína seca é que a gente consegue, que nosso alvo, né, que é o máximo da nossa tabela, que é 40%. Então, por que o equipamento ele ajuda a gente a estar chegando nessa proteína de 40?
que eu falei para vocês do 31. No 31 de massa seca, que sai do equipamento e vai para a secagem de levedura, a gente consegue estar tirando aí uma levedura de 3 a 3,5 de umidade. E com isso a gente consegue trabalhar aí, tranquilamente na faixa de 40%. Já chegamos a valores dessa safra de 42% de proteína, sem fazer nenhuma suplementação. A nossa fermentação ela é mel e água, todo o caldo, caldo misto, vai para a fábrica de açúcar. Nosso esgotamento do mel final, a pureza dele fica em torno aí de 57, 56. Então, realmente é o que sobra, é o que a gente consegue fazer. Aqui na parte direita, aqui é a evolução ao longo da safra da proteína. Então, em maio aí que a gente começou a operar a fábrica de levedura, que nós tivemos também um retrofit na parte de automação. E aí agora a gente está com média mês aí que nós fechamos julho na casa de 40%. E aqui um pouquinho dos dados do processo fermentativo, nos ajuda, nos permite fazer uma sangria constante, e isso aí nos ajuda a manter uma infecção muito baixa, com ácido lático, concentração de ácido lático também muito baixa. Nós partimos a fermentação com a CAT1, e estamos ainda hoje aqui nessa foto, 0% de floculação. A gente só tem uma floculação quando o ácido lático ele chega na casa aí de 1.800 ppm, aí a gente entra com antibiótico natural, e aí a gente consegue já desflocular. Então, também nos ajuda, além do ganho com a levedura, a gente consegue, da venda de levedura, a gente consegue ter uma performance de fermentação aí muito boa, que eleva a nossa eficiência industrial também. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Gostaria de agradecer o convite da Fermentec, da Spray. Gostaria também de agradecer muito a Camila, a supervisora de produção lá da usina São Domingos, que junto com o time operacional faz a gente conseguir, como foi falado de manhã, a gente tratar a secagem de levedura como um case, um business importante dentro de geração de receita da São Domingos. A gente, em 2 anos, nós conseguimos duplicar a receita com venda de levedura, através de pesquisa, através de tecnologia, inovação, padronização do processo. E aí, hoje, faz parte aí, do nosso contrato com o parceiro, atender a demanda dele e a gente gerar aí uma fonte de renda adicional com o mesmo custo para a empresa. Certo? Muito obrigado aí. Tchau.